E quem é da oposição tá todo animado, achando que agora vai conseguir finalmente um impeachment. Pois é, vamos entender essa história? Vem comigo que eu te explico. Seguinte, Tribunal de Contas da União bloqueia por unanimidade 6 bilhões do pé de meia após reportagens do UOL. Sim, após reportagens do UOL. É importante essa informação, você vai entender a partir de agora. Por quê? Como é que essa história começou? Essa história começou em outubro do ano passado, com essa reportagem aqui, ó. Governo dribla Congresso e orçamento para dar mesada, entre aspas, a estudantes. Reportagem da Andresa Matais e do Eduardo Militão. Andresa Matais é essa moça que está aparecendo na imagem aqui, né? Agora ela trabalha no UOL, nem sempre. Ela é editora de política do Estadão, um dos jornais mais reacionários do Brasil. Mas vamos entender, por que eu estou te mostrando de quem é a Andresa Matais? Porque a gente precisa entender quem acusa, quais são as intenções, os objetivos, os históricos de vida, para a gente concluir se a gente leva ou não a sério esse tipo de denúncia. Então vamos. Quem é Andresa Matais? Dama das fake news, Andresa Matais tem histórico de acusações falsas contra o presidente Lula, segundo essa reportagem aí do Brasil 247. O que acontece? Essa mulher andou fazendo umas reportagens quando ela trabalhava no Estadão. Ela era editora do Estadão em Brasília. Ela tinha lá todos os repórteres em Brasília, eram subordinados a ela. Ela era chefe do escritório do Estadão em Brasília. No passado, ela trabalhou muito tempo lá. No passado, ela fez 2 reportagens que apresentavam assim acusações super graves contra o Lula e que não deram em nada, porque não tinham nada. Sim, ela fez uma reportagem dizendo que o Lula vendeu uma medida provisória para ajudar a indústria automotiva, que um lobista foi lá, convenceu a galera ligada ao Lula, supostamente poderia até ter levado grana, propina, tal, para emitir uma medida provisória de redução de impostos. Olha só a denúncia. Grave. Ela publicou isso no Estadão. Isso gerou o quê? Uma investigação no Ministério Público e gerou um processo judicial contra o Lula. Demorou 2 anos esse processo. O Lula foi lá, réu. Podia ter sido condenado e preso. Qual foi a conclusão desse processo? Não tem nada. Essa acusação aí não tem nenhuma base na realidade. O processo foi arquivado, só fez barulho, só fez espuma na imprensa, todo mundo comentou isso na época e não era nada. Porém, essa informação não condizia com a verdade. Por quê? Porque o Lula foi inocentado. O processo foi arquivado por absoluta falta de alguma relação com a verdade. Ela foi demitida do Estadão. Ela foi demitida, ficou não muito tempo sem emprego, foi contratada pelo UOL. Com esse histórico, beleza, o UOL achou que não tinha problema, foi lá e contratou. Então agora ela é repórter do UOL e é por isso que você viu essa reportagem aí do pé de meia no UOL e não no Estadão. Tá? E aí, qual foi o resultado dessa apuração? Primeiro a denúncia, depois a apuração, aí ministro do Tribunal de Contas da União vê falha e bloqueia 6 bilhões do pé de meia após série do UOL. Reportagem do dia 17, faz uma semana essa reportagem. E agora, os demais ministros do TCU, que também são políticos, votaram e por unanimidade mandaram bloquear o dinheiro. Então assim, há risco sim dos estudantes não receberem o pé de meia esse mês. Mas vamos entender esse ministro que mandou bloquear, quem é, né? Quem é esse cara? Então, ele chama Augusto Nardes, é esse aí ó, que você está vendo na fotografia. Augusto Nardes é político, a vida toda foi político, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, depois foi deputado federal, e aí ele era do PP, o mesmo partido que hoje é do Arthur Lira, e o mesmo partido que foi do Bolsonaro há muito tempo. Aí, acho que encheu o saco do Congresso, articulou para ser indicado pelo Tribunal de Contas da União, foi indicado, foi para lá, virou esse sujeito aí que mandou bloquear o dinheiro do pé de meia. Aí, quem é esse cara na fila do pão? Dilma é responsável direta sobre pedaladas, diz Nardes. Sim, o Augusto Nardes foi o ministro do TCU que fez um relatório dizendo que a Dilma tinha sim feito as pedaladas, que era crime de responsabilidade, e exatamente o parecer dele é que foi usado na votação do impeachment para tirar a Dilma do cargo. O golpe foi dado a partir desse relatório do TCU que dizia que ela realmente tinha dado as pedaladas. Tá? E aí, para encerrar, quem é Augusto Nardes? Matéria do site De Olho nos Ruralistas, Observatório do Agronegócio no Brasil. Família Nardes ganhou do governo Bolsonaro alvarás para explorar diamantes. Sim, olha a fotografia dos dois bonitos aqui, Augusto Nardes e Jair Bolsonaro. Sim, são amigos, são próximos. Estamos falando de um ministro bolsonarista, político, que não é neutro, não é isento, não é independente, ele tem partido político no coração, ele não é mais filiado a nenhum partido político, porque não pode. Depois que o cara vira ministro, ele tem que se desfiliar da política. Mas ele sempre foi filiado a partidos políticos, exerceu cargos políticos na direita. E agora o governo corre risco, segundo gostaria a oposição, de cair, porque ele paga mesada para estudante não sair da escola. Esse é o crime do governo Lula. Então, como eu disse para você aqui, oposição quer impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. A Damares soltou essa, a Damares da Goiabeira. Todos os indícios caminham para configurar uma pedalada fiscal e que o Congresso precisa cumprir o seu dever constitucional. Na opinião dela, qual é o dever constitucional? Derrubar o Lula, meter o impeachment lá e tirar ele do cargo. Deixa o Alckmin assumir. Então, só tenho que lembrar a Damares e Companhia Limitada que o Temer legalizou a pedalada. Pois é, primeiro derruba a Dilma. Aí assim que ele assumiu, olha que cara de pau, 2 dias após o impeachment, o governo Temer sanciona a lei que autoriza pedaladas fiscais. Sim, então assim, o Fernando Henrique fez pedalada, deu nada. O Lula fez pedalada, deu nada. A Dilma fez pedalada, não, mas como a gente quer tirar a Dilma, agora vai valer, então vamos tirar. Aí acabou o governo Dilma, porque ela foi derrubada do cargo, assume o Temer, 2 dias depois, pedalada não é mais crime. Então assim, se a pedalada não é mais crime, né gente? Então já começa por aí. É isso que está acontecendo, estão alegando que o governo tirou dinheiro de um local para pagar o pé de meia, e que esse local não tinha autorização para sacar o dinheiro, tinha autorização só para colocar, não tinha para tirar. Então, para que criar o pé de meia e depositar o dinheiro num fundo se não for para sacar e distribuir para os estudantes beneficiados? Não faz o menor sentido. Mas é isso que está pegando, é uma mera questão contábil. O dinheiro é do governo, se ele tivesse na poupança 1, 2, 3, 4, 5, era do governo do mesmo jeito. Só que, ele tirou dessa caixinha aqui, não tirou dessa caixinha aqui. É isso que eles estão falando. E é esse o grande motivo, segundo a oposição, para arranjar um impeachment para cima do Lula. Enfim, o que eu acho que vai acontecer, sinceramente,
Nada. É muito espuma, muito barulho, e vai continuar tendo barulho. Agora, eu não vejo credibilidade nem na denúncia, nem nos denunciantes e nem em quem apurou, porque claramente a gente está falando de pessoas que têm histórico de interesse anti-PT. Tanto a jornalista quanto o ministro do Tribunal de Contas.